Em junho do ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou a Lei de Licitação para a escolha das empresas de ônibus aqui em Natal. Na reportagem de hoje da série Mobilidade Estacionada, você vai entender por que, mesmo aprovada há quase um ano, a proposta de licitação ainda não saiu do papel. Muito precária a situação. Vocês pegam sempre esse ônibus aqui? Aumenta a passagem, mas a melhoria nada, é zero. Basta passar alguns minutos em um ponto de ônibus conversando com as pessoas que as reclamações logo vêm. É ônibus que atrasa. A gente tem horários para cumprir, né? Pelo menos eu todos os dias tenho hora. Isso quando vem. Às vezes passa um, a gente perdeu, demora muito a passar outro. É ônibus lotado. Muitas vezes não encontra espaço nem para se deslocar, para descer do ônibus. Às vezes, até a dignidade das pessoas é violentada. Um senhor estava tentando passar a mão na bunda da menina, mas comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Se aproveita da superlotação para cometer esse tipo de abuso. Desde o ano passado, o transporte está na Constituição como um direito social, ao lado da saúde, educação e do lazer, por exemplo. Apesar desse avanço, em Natal ainda não há uma lei que regulamente o transporte público na cidade. Natal é a única capital do Brasil que não tem essa lei. Essa situação poderia ser diferente. Desde o ano passado, existe uma briga entre o Executivo e o Legislativo para tentar aprovar e fazer valer a lei que regulamenta o serviço de ônibus em Natal. Com essa lei, a escolha das empresas seria por meio de licitação, ou seja, quem oferecesse maior qualidade e um menor preço venceria a disputa e poderia operar em Natal. Mas até agora, nada de licitação. Está havendo assim, uma disputa conceitual em Natal entre, eu diria hoje, a sociedade e o prefeito. A proposta defendida pelos vereadores prevê a adoção de ônibus com piso baixo, câmbio automático, motor traseiro e ar-condicionado. O Recife é quase 100% com ar-condicionado. Por quê? Porque você imagina um ônibus indo para a Zona Norte, 40 graus, 100 pessoas no ônibus que cabe 60 em pé lotado. O prefeito não está pensando nessas pessoas. Em junho do ano passado, a lei de licitação foi aprovada sem os vetos do prefeito. A prefeitura, então, entrou na justiça questionando vários pontos da lei. Se você coloca ar-condicionado em toda a frota, qualquer problema, um desses ar-condicionados, o ônibus tem que ser recolhido da garagem. E isso termina acarretando uma quebra de frequência. Então seria interessante que houvesse. Quanto ao piso baixo, né, é interessante também porque você veja que tem linhas que vai operar por trechos aonde não há capacidade de um piso baixo. Tão descarada, tão imoral. Para o vereador Fernando Lucena, essas justificativas não são suficientes. Ele vê uma espécie de proteção da prefeitura às empresas de ônibus na cidade. Foi isso que uma comissão especial de inquérito instalada na Câmara de Vereadores investigou. O relatório final da CEI apontou uma dívida de mais de 11 milhões de reais das empresas com o município. Num total de 11 milhões, 6 milhões prescreveram, né? Desses 4 milhões, apenas 400 e poucos mil reais foram para a dívida ativa e mais 400 mil na justiça. Portanto, você vê aí que não há nenhum interesse do município de Natal em cobrar, né? Nem a CEMUT, nem a STTU, nem a Procuradoria. O Sindicato das Empresas não reconhece essa dívida. Ocorreu aqui pela Secretaria uma verdadeira perseguição às empresas, multando aleatoriamente, né? E mostrou-se lá que mais de 90% das multas que foram aplicadas são indevidas. A Secretaria de Trânsito e Transporte também nega os dados apontados pela CEI. Multas que eles colocaram aí que nem foram julgadas. Outro objetivo da CEI era descobrir os dados sobre a operação das empresas de ônibus em Natal. Sempre existiu a história de que ninguém chegava à caixa preta do Seturno. O que seria a caixa preta do Seturno? É você saber como funciona. Curiosidade que não é só dos vereadores. Nós não sabemos quais são os reais custos que se tem no transporte público de Natal, não sabemos os lucros. O relatório final da CEI não traz dados sobre os custos da operação. Resolvemos então perguntar direto ao Seturno esses valores. Isso é um dado que é informado à Secretaria, a Secretaria dispõe, né, ou seja, a informação pública que vai para a Secretaria quanto isso, e em função disso ela faz a taxação do ISS, né? Mas assim, de cor eu não tenho. Perguntamos então ao secretário adjunto de Transportes. São vários custos. Custo com pessoal,
para os custos de manutenção. Então você dizer assim, qual é o custo, fica difícil dizer qual é o custo fechado. Com isso, a gente continua na dúvida sobre quanto as empresas gastam e quanto faturam com o serviço de ônibus aqui em Natal. Uma outra dúvida fica no ar. Quando a licitação finalmente vai sair? Estamos aguardando tão somente a devolução do processo da PGM, a Procuradoria-Geral do Município. Tão logo recebemos essa resposta, fazer a publicação do edital. Aí sim, acreditamos que a parte de transporte vai melhorar. É um negócio bem meio sardinha mesmo. Por telefone, a assessoria de comunicação do Seturne informou que os dados sobre os custos da operação e os lucros devem ser consultados na STTU, que é quem tem os dados consolidados. Desde o fim da semana passada, solicitamos as informações à STTU e à Secretaria Municipal de Tributação, mas até agora não recebemos resposta. E na reportagem de amanhã, você vai entender a proposta de tarifa zero no transporte público, o chamado Passe Livre.